Este episódio da série do Apagão à Transição é um oferecimento de Eneva, uma nova energia para transformar o Brasil. Há 20 anos, o Brasil passou por um dos mais emblemáticos eventos da indústria de energia elétrica, o racionamento de energia. No terceiro episódio da série do Apagão à Transição, contamos como foi montada a força-tarefa responsável pela elaboração do modelo e a implementação do racionamento de energia. Neste quarto episódio, vamos abordar outro importante trabalho desenvolvido por aquela equipe. Estamos falando da investigação das causas que levaram à necessidade de decretar um programa de redução compulsória de consumo de energia. Venham conosco. Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Especial Mista, criada através do requerimento número 73 de 2001 ao Congresso Nacional, com a finalidade de estudar as causas da crise de abastecimento de energia elétrica no país, bem como propor alternativas ao seu equacionamento. O diagnóstico da crise foi registrado em um documento que ficou famoso pela sua consistência. O nome do documento é Relatório da Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica, mas ele é mais conhecido por Relatório Kelman, em referência ao coordenador do trabalho, Gerson Kelman, então diretor-presidente da Agência Nacional de Águas e uma das maiores referências em recursos hídricos do país. O documento foi tão relevante que influenciou a elaboração da reforma do setor elétrico implementada em 2004, conhecida como o novo modelo do setor elétrico. Kelman conta que o trabalho partiu de uma demanda do próprio presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, que queria entender o que levou à crise energética que assolava o país em 2001. A crise energética de 2001 teve diversas razões, mas, sem dúvida, a seca foi um dos contribuintes para a crise. E como eu era presidente da Agência Nacional de Águas, é natural que o presidente da ANA fizesse parte do Comitê de Gestão da Crise, a CGE. Então eu fazia parte dessa comissão. Um belo dia, o coordenador da comissão, Pedro Parente, ministro da Casa Civil, disse que o presidente Fernando Henrique tinha interesse em responder a seguinte pergunta: o que deu errado? Quer dizer, por que aconteceu o racionamento? Foi só por uma razão hidrológica ou outros fatores contribuíram para o evento? Então, o Parente me pediu para coordenar essa comissão, formada pelo Altino Ventura, pelo Cláudio Haddad, pelo Camilo Pena e pelo professor Bajai. E nós, então, tínhamos 3 meses para responder essas perguntas. Quer dizer, o que tinha dado errado? Nos dedicamos a isso com muito afinco, e tivemos a colaboração de alguns, gratuita, de alguns entendidos do setor elétrico, destacando aqui o Mário Veiga. A Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica foi criada por decreto presidencial em 22 de maio de 2001. Além de Kelman como coordenador, o grupo era formado por Altino Ventura Filho, diretor técnico de Itaipu, Sérgio Bajai, professor da Unicamp, João Camilo Pena, integrante do Conselho de Administração de Itaipu, e Cláudio Haddad, presidente do IUEMEC. Ao contrário do que muitos pensam, a principal causa da crise não foi a escassez de chuvas. Em suas 99 páginas, incluindo 11 anexos, o relatório Kelman concluiu que a necessidade do racionamento ocorreu por um conjunto de fatores, que incluiu não só o baixo volume de chuvas, mas a falta de investimentos em expansão da oferta de energia e infraestrutura de transmissão de energia, entre outros. O relatório aponta como razão principal para a crise a falta de investimentos de nova geração. E aí tenta entender por que não teve. No modelo anterior, que você tinha os GCPS, quer dizer, estava tudo sob controle da Eletrobras e as empresas estatais, estaduais, tinha um grupo coordenador do planejamento da expansão, e os planos desse grupo GCPS já previam novas usinas. E quando houve uma troca de modelo, quer dizer, daquele centralizado para um modelo em que se esperava a maior participação dos agentes privados, esse novo investimento não ocorreu. E aí você pode elencar algumas causas por que novas usinas não surgiram. Mas talvez a principal, é isso que o relatório aponta,
é que as garantias físicas, que na época chamavam energia assegurada, enfim, atribuída nos contratos iniciais às usinas, havia um superdimensionamento. Então, de trocado miúdo, é como se você tivesse um pouco de moeda falsa em circulação. Quer dizer, você olhava a capacidade no papel daquele parque gerador e ele seria capaz de atender a demanda. Tanto é assim que as distribuidoras estavam bem contratadas. Então, as distribuidoras não tinham necessidade de contratar mais, porque, teoricamente, os contratos que elas tinham com aquelas usinas teriam capacidade de produzir, com uma certa confiabilidade, a energia que elas precisavam. Mas quando você pega uma usina hidrelétrica que tem uma garantia física, ou energia assegurada, ou energia firme, ao longo das décadas esses nomes foram mudando. Mas, enfim, a garantia de suprimento de uma usina é, digamos, 80, e você diz, os números são inventados, e você diz que ela é 100, então, no contrato comercial, ela vale 100. E aí, se o gerador diz que ele garante, com uma certa confiabilidade, entregar 100 unidades de energia, mas ele só consegue entregar 80, você ficou com uma situação de risco. E foi o que aconteceu, quer dizer, os reservatórios foram sendo esvaziados, porque as usinas tinham que produzir mais do que seria prudente elas produzirem, e teve uma seca, uma seca grave, quer dizer, teve uma situação hidrológica ruim, que fez com que isso acontecesse. Então, o pecado original foi o superdimensionamento das garantias físicas das usinas nos contratos originais. Essa é a principal conclusão desse relatório. O descasamento entre a garantia física das hidrelétricas e o montante de fato que elas produziam funcionou como uma espécie de hemorragia no setor elétrico, como contam Luiz Augusto Barroso e Mário Veiga, da consultoria PSR. E foi realmente num sábado, onde estávamos eu, a Priscila e a Cândida, e a gente fez o balanço de energia assegurada, somamos os certificados de energia assegurada de todas as usinas que estavam em operação no Brasil, acho que desde 97 ou 98, eu já não lembro, o histórico até 2001, e concluímos que em cada ano tinha um pouco mais de energia assegurada do que a demanda. E a nossa visão ali, né, todo mundo jovem, foi dizer, poxa, o sistema estava sobrando energia, né? Como é que um sistema que está sobrando energia tem um racionamento? E mandamos isso para o Mário, um sábado, né? E o Mário, 15 minutos depois, telefonou e falou, caramba, nós acabamos de mostrar que temos um problema com o cálculo dos certificados de energia assegurada, ou seja, o que está no papel não é o que a confiabilidade realmente está entregando. E nós pensamos nesse recado, são umas 3 horas seguidas, eu e a Cândida, a Priscila, aí a gente pedia cachorro-quente na barraquinha embaixo, até a gente entender que essa era uma problemática de capacidade de suprimento firme mesmo, e que até remete a discussões que nós temos hoje, né, no Brasil, se a garantia física está sobreestimada, não está e tal. E foi um evento muito emblemático, foi num sábado de manhã, onde esses números começaram a sair. A diferença entre a garantia física nominal e a garantia física real era 5%. Inclusive, esse foi um número que foi repetido várias vezes no relatório Kelman, porque justamente o que parecia uma coisa pequena, tá, era aquela hemorragia que foi destruindo o sistema. Então, passou a haver muita preocupação com você ter esse número real, justamente que aquela falsa sensação de segurança, porque tinha uma diferença de 5%, isso se deve, está lá, teve a mudança de metodologia justamente no processo de reforma do setor, que teve consequências muito ruins. O superdimensionamento da garantia física comprovou que a crise energética não foi fruto de um único problema, e sim de múltiplos fatores, entre eles o atraso na construção de infraestrutura de oferta de energia, de acordo com Mário Santos, então diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico na época. Kelman também foi outra pessoa que foi muito importante, ele e a comissão, que era ele, Altino Ventura, o ministro Camilo Pena e o Cláudio Haddad, que era do IBMEC. Eles chegaram à conclusão que era famosa, não havia culpa de A, B ou C, mas havia uma desarticulação entre os órgãos. Mas, sobretudo, a grande causa era o atraso de obra. Um ponto importante da crise de 2001
é que a falta de investimentos também ocorreu no segmento de transmissão de energia. Esse problema ficou evidente pelo fato de os reservatórios hidrelétricos da região sul estarem cheios a ponto de verterem e não haver possibilidade de enviar toda a energia disponível para o restante do país, por limitações na rede de transmissão, como lembra Virgínia Parente, professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Dava para perceber que a demanda vinha crescendo, população crescendo, PIB crescendo e investimento em geração não acompanhando. Então, isso daí deveria ter sido previsto e não foi. Mas, ao mesmo tempo, vem aquela crítica, mas é porque estavam todos os ovos na mesma cesta, na cesta da hidroeletricidade. Bem, particularmente eu não vejo assim, porque se tivesse capacidade hidrelétrica suficiente, distribuída e com conexão, também resolveria. Então, não é necessariamente a diversidade das fontes, mas a conexão entre a hidroeletricidade, porque havia água sobrando eventualmente no sul, em alguns outros lugares, que a gente não conseguia remeter para as áreas que estavam necessitando mais. Então, foi falta realmente de infraestrutura de transmissão e, eventualmente, também de acréscimos de termoeletricidade em algumas áreas, justamente para preservar ou para acrescentar essa segurança ao sistema, que poderia ter vindo também com hidrelétricas a mais, hidrelétricas com reservatório. O problema da restrição da transmissão, porém, começou muito antes, com a falta de leilões de concessões de linhas de transmissão, como destaca Maurício Tomasquim, professor do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ. A não contratação de projetos do tipo, no passado, resultou na ausência de infraestrutura de transmissão de energia suficiente no início dos anos 2000. Mais do que um problema puramente de engenharia ou de energia, esse efeito temporal evidenciou a falta de planejamento, como ficou muito claro no relatório Kelman. Em resumo, o processo desarticulado de abertura do mercado de energia, iniciado na década de 1990, resultou em um prejuízo ao trabalho de planejamento de longo prazo do setor elétrico, que na época era uma atribuição da Eletrobras, que naquele momento se via em meio a um processo de privatização, que acabou não sendo concluído. Inclusive, no cenário de abertura de mercado, manter para a Eletrobras a atribuição do planejamento era tido como um conflito de interesses. Teve dois problemas, né? Foi um problema na expansão da capacidade, que foi insuficiente, de geração, mas houve problema também na transmissão. Várias linhas não chegaram a ser licitadas, se introduziu a questão da licitação em 95, das linhas de transmissão. E só em 99 que foi haver a primeira. Então, você teve um hiato muito grande. E Biúna Bateias, que acabou que foi Furnas que ganhou, ela era fundamental, como outras. Então, você tinha uma situação que você tinha água no sul, uma hidrologia boa no sul, você tinha até 1.000 megawatts da Argentina, que a gente não podia importar, porque a gente não tinha transmissão para mandar energia para as outras regiões. Então, foi um problema da capacidade de instalar de geração que não aumentou, mas também da questão da transmissão, né? Então, foram os dois problemas. Uma das conclusões mais ásperas e mais sucintas do relatório Kelman era de que houve desequilíbrio entre oferta e demanda de energia desde a implementação do modelo regulatório do setor elétrico de meados da década de 1990. De acordo com o relatório, por exemplo, os projetos que não foram implementados, mas que constavam do Plano Decenal de 1998 a 2007, eram essenciais para compensar a defasagem de investimentos que ocorreu no início dos anos 90. O relatório acrescenta que, embora as condições de armazenamento energético fossem satisfatórias na época, constava do plano decenal uma probabilidade de 8% de que, em 1999, haveria um racionamento maior ou igual a 10% da demanda energética. E o volume de energia desses projetos não concretizados, que seria disponibilizada no período de 1998 a 2001, representava cerca de 40.000 gigawatts-hora, montante correspondente a 26% da capacidade de armazenamento das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste em 2001. Se os reservatórios dessas usinas planejadas fossem somados ao nível de 32% de armazenamento observado em maio de 2001,
o volume de estoque nas barragens hidrelétricas seria então de 58%, o que certamente teria livrado o país do racionamento. Em resumo, os projetos de geração previstos nos planos decenais daquela época e não implementados seriam fundamentais para o atendimento da carga no início dos anos 2000. No final, foi curioso, porque eu fui entregar esse relatório. Tinha um prazo de 90 dias. No final dos 90 dias, nós fizemos um relatório conciso, poucas páginas, e eu fui entregar ao presidente e eu estava muito preocupado, porque o relatório dizia que tinha faltado articulação, coordenação dentro do governo. Isso, a informação não tinha que chegar com o destaque que precisava. Informação de que a situação era o desbalanço entre oferta e demanda era preocupante. E aí eu entreguei para o presidente esse relatório e disse para o presidente que ele lesse e tal, e que depois ele me instruísse o que fazer com o relatório, porque ele tinha encomendado o relatório, era para ele, não foi uma CPI no Congresso, nada disso, foi o próprio presidente que pediu isso. E ele disse, não, o que você me disse aqui, você sai ali e fala com os jornalistas imediatamente, não tem nenhum segredo. E eu desobedeci. Eu saí, driblei os jornalistas, tal, fui para a Ana, mas quando cheguei lá, os jornalistas já estavam todos no meu encalço por orientação do próprio presidente. O presidente tinha mandado os jornalistas ao meu encalço. E aí foi interessante, assim, foi uma das primeiras experiências que eu tive de assim, um tete-a-tete com a imprensa, com a imprensa no sentido de, não com um jornalista, mas no ambiente de tensão, né? O relatório não poderia ser mais explícito e didático. Na sua conclusão, ele trazia uma tabela com cada problema identificado e a indicação dos temas que mereciam aprofundamento. E aí está outra contribuição do documento. Além de fazer um diagnóstico profundo da crise energética, o relatório Kelman apontou para saídas e uma proposta do que deveria ser feito para reestruturar o setor elétrico. A dinâmica era muito interessante, porque tinha o Cláudio Haddad, tinha o Gerson Kelman, tinha várias pessoas, muita discussão, e desde o início o Gerson e todo mundo com tom, olha, vamos contar o que aconteceu. E acaba, digamos, o relatório, e é aquela, um pouco assim, olha, o governo, nessa história toda, não sai exatamente muito bem na fita, né? E outra coisa também que é um testemunho, né? Porque tem um ritualzinho, você faz uma cópia e você leva a cópia para o presidente, né? Então, alguns participantes estavam nervosos, porque, olha, que negócio ali está sendo um pouco sincero demais, né? E o Pedro Parente já dava uma força, ela tem que escrever o que aconteceu. E aí chegou o Fernando Henrique, falou, muito obrigado, isso corresponde ao que aconteceu, então manda publicar, não quero nem ler. Então, é uma coisa muito legal também, quer dizer, é uma sinalização de estadista, sinalização de confiança, que é isso. E uma das coisas que ficou folclórica, e a gente vê hoje tanta rivalidade entre PSDB e PT, né? Quer dizer, aquele relatório foi muito elogiado pelo PT, e, de fato, até durante a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, houve muita cooperação, muita passagem de bastão nesse processo. É uma das coisas que eu acho que todos nós que vivemos naquela época temos uma certa nostalgia. Tá? Você pode pensar de maneira diferente, pode efetivamente ter visões bem distintas, e isso é importante, porque, de novo, ninguém é dono da verdade, mas se você polarizar e um que não quiser nem ouvir falar o que o outro, quiser ouvir o que o outro quer dizer, realmente tudo empobrece, né? Todo diálogo, toda discussão empobrece. O relatório Kelman ajudou a fundar as bases da reforma do Marco Legal do Setor Elétrico, implementada 3 anos depois e chamada de o novo modelo do setor elétrico. Nesse intervalo, claro, houve um fato fundamental: a eleição presidencial de 2002, vencida pelo candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha como uma das bandeiras a reestruturação do mercado de energia após o racionamento. Antes de ser implementado, por meio da medida provisória 144, de dezembro de 2003, o novo modelo do setor elétrico foi amplamente discutido pelo governo, a academia e os agentes do mercado, mas suas linhas gerais
trouxeram o DNA do relatório Kelman, ou seja, o aperfeiçoamento da governança do setor elétrico, um modelo de negócios que viabilizasse e estimulasse a contratação e construção de novas usinas e linhas de transmissão ao menor custo possível para o consumidor e, principalmente, o resgate da importância da função do planejamento energético. Este último ponto resultou na criação da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, também por meio de uma medida provisória, a 145, de dezembro de 2003. A estatal ficou responsável pela elaboração dos estudos que subsidiam a decisão do governo na área de energia. Além do balanço energético anual, seus dois principais estudos são de longo prazo: o Plano Decenal de Energia e o Plano Nacional de Energia. A última versão deste último estudo é com o horizonte de 2050. E, sem dúvida, o relatório, né, que ficou conhecido como relatório Kelman, né, que aprontou os grandes problemas, ele realmente se viu, foi importante, porque dava ali já alguns elementos, né, de problema, né? Não todos, mas alguns estavam apontados lá. Por exemplo, apontava o problema do planejamento, né, que o planejamento, no fundo, apesar de ter ido para o Ministério da Energia, acabou que era a Eletrobras que ainda estava fazendo, né? E a coisa não estava sendo feita, vamos dizer, estava meio deixado um pouco de lado, e até no novo modelo acabava tendo um certo conflito de interesse. Então, daí também surgiu a ideia de criar a EPE. É possível afirmar que o relatório Kelman e o novo modelo do setor elétrico fazem parte do legado do Programa de Racionamento de 2001. Mas não foram só eles. No próximo episódio, vamos contar como o Brasil saiu do racionamento e quais outros legados ficaram para o país, como uma melhora no perfil de consumo de energia da sociedade. Até lá! A série do Apagão à Transição é produzida por Adriana Nascimento, Camila Maia, Giovanna Zilotti, Jade Estopa Pires, Larissa Arayun, Natália Bezutti, Paola Li, Rodrigo Polito e Olivia Nunes. Edição de som feita por Guilherme Real. Este episódio contou com áudio da Comissão Mista da Crise Energética do Senado Federal, de 2001.